Quinta-feira não é de Champions, mas é de Liga Europa. Tem uma rodada completa, velho, que eu vou analisar pra você nesse vídeo, então fica até o final. E também de Conferência Liga, tá? Além disso, nós temos rodada do Brasileirão e rodada de Liga Saudita. Eu comentei tudo pra você nesse vídeo, então vamos pra cima. Fala galera, Marcão na área, tá? E hoje, né, quinta-feira, nós temos mais Champions League, porém teremos Liga Europa, né, fase de grupos. Irei comentar tudo sobre a Liga Europa pra vocês, irei comentar tudo também sobre a Liga Saudita, tá? Os melhores jogos pra gente poder apostar e também Brasileirão, Série A. Nós temos 3 jogos aqui, 3 jogos interessantes pra gente poder atuar. Então fica até o final desse vídeo, já clica aqui pra você curtir esse vídeo, pra você também se inscrever no canal e ser notificado de todos os vídeos, beleza? Tem também aqui, ó, Liga da Conferência Europeia, mas eu prefiro atuar na Liga Europa do que na Liga da Conferência Europeia. Na Liga da Conferência Europeia eu prefiro atuar muito no ao vivo, principalmente observar os times, porque as cotações são muito baixas dessas duas competições, tá? Mas tem uns jogos legais pra gente poder atuar, beleza? Eu vou comentar aqui com vocês. Começando com a Liga Saudita, beleza? Nós temos 2 jogos aqui interessantes da Liga Saudita. O primeiro é o jogo do Ettifaq, tá? Contra o Al-Tae. O Ettifaq é o time do Gerrard, é o time do Henderson, é o time do Hinaldo, tá? É um time que tá se reforçando bastante, que melhorou muito, né? Não é à toa que vem numa crescente muito boa. Desses jogos que obteve aqui, ó, como vocês podem ver, só teve a derrota para a equipe do Al Hilal, o empate com o Calais e venceu até inclusive o Al Nassr na estreia, o Al Nassr também bem desfalcado aqui. Só para vocês terem dar uma olhada na equipe do Ettifaq, tá? Só para vocês verem, como eu falei, é uma equipe que se reforçou muito bem, né? Com o Dembélé lá na frente, Hinaldo, o Henderson, tá? Que é os principais. Tem até aqui até o Vitor, né? Que foi do Flamengo, e o treinador é o Gerrard, né? Então assim, é uma equipe que comparado às demais, né, tirando os times do Al Nassr, do Ittihad, do Al Hilal, do Al Ahly, né, ele é ali a quinta força hoje, né, dessa Arábia Saudita. Então vejo um time muito forte comparado com os seus adversários. E a equipe do Al-Tae é uma equipe muito frágil, começou a temporada perdendo por 3 derrotas consecutivas, ganhou do APA, né, e empatou com o time que subiu agora da segunda divisão, o Rasen. É um time muito fraco mesmo, e eles acabaram empatando por 1-1. Então vejo um jogo muito favorável para a vitória do Ettifaq, tá? Vejo um jogo muito favorável para a vitória do Al Hilal. Preciso nem comentar sobre o Al Hilal, né? Eu acho que todos vocês já conhecem. Neymar, Mitrovic, Malco, Michael. Provavelmente aqui já teremos a volta do Milinkovic-Savic, Ruben Neves. Então, um time, assim, extremamente forte, tá? E o Ittihad também, que provavelmente também teremos aqui a volta do Benzema, mas é um jogo que eu recomendo vocês atuarem no ao vivo, porque o Al-Fateh é uma equipe muito qualificada também. Não tem grandes jogadores como o Ittihad, obviamente, mas é uma equipe muito qualificada, então dá para aproveitar no ao vivo, pegar uma votação melhor desse Ittihad, tá? Não é um jogo que eu recomendo atuar no pré-jogo, não. E ao Shabab também, recomendo também observar no ao vivo. Falando de ao vivo, velho, eu vou deixar aqui na minha descrição o link do meu grupo gratuito, onde eu compartilho entradas no ao vivo, então você vai poder aproveitar lá também, tá? Partindo agora pro Brasileirão, nós temos 3 jogos de Brasileirão aqui, 3 jogos interessantes, tá? Primeiro, a briga do Vasco contra o Coritiba, o Vasco que retorna a São Januário, já vai atuar lá. Obviamente, isso torna o Vasco muito favorito para esse jogo, é um fato. O Coritiba é a pior equipe, vem de 5 derrotas consecutivas, né, dentro e fora de casa, e perdendo assim, tomando muitos gols. O Vasco vem numa crescente muito grande, os 3 últimos jogos dentro de casa conseguiu vencer, venceu a equipe do Grêmio, venceu a equipe do Atlético Mineiro e venceu agora a equipe do Fluminense. Então, querendo ou não, embalou a equipe do Vasco. Mas eu gosto também de outros mercados, eu não gosto de atuar na vitória do Vasco, ainda não é um time que me passa tanta confiança, mas eu gosto de atuar em 2 mercados aqui que eu acho interessante. Primeiro mercado de cartões, é um jogo muito favorável para cartões. Acredito que ambos os times estão em pelo menos um cartão e que o jogo tenha pelo menos 4 cartões desse jogo, muito por conta da equipe do Curitiba. A maioria dos jogos do Curitiba eles tomam pelo menos 3 cartões. Isso aconteceu nos últimos jogos do Curitiba, e o Vasco também sempre toma um cartãozinho ou outro. Então também é um jogo muito interessante aqui para cartões e um jogo muito interessante para cantos, principalmente favorável para o Vasco. O Vasco no São Januário tem um retrospecto muito positivo para escanteios, ainda mais em um jogo onde ele terá que propor muito, né? Então eu acredito que o Vasco faça pelo menos 3 cantos aqui. Eu prefiro atuar nesses mercados do que atuar no mercado de Vitória. O outro jogo é o jogo do Atlético Paranaense contra a equipe do Internacional. Ambos os times estão focados no Brasileirão, o Atlético muito mais, né? Porque agora só tem Brasileirão, e além de só ter Brasileirão, tá brigando por uma vaga da Libertadores e vai pegar o Internacional com a cabeça na semifinal da Libertadores. É um fato. Não tem como o jogador sempre falar, vou focar sempre no próximo jogo.
jogo. Mas, cara, diante de uma semifinal, é muito complicado. Inclusive, eu assisti uma entrevista do Luiz Adriano falando desse jogo contra o Atlético Paranaense. Eles falaram que a cabeça do time, de fato, tá pensando também na Libertadores, na semifinal da Libertadores. Então, assim, eu vejo um jogo excelente pro Atlético Paranaense, mas não para atuar na vitória do Atlético Paranaense. Por mais que o Internacional possa culpar alguns jogadores, por mais que o Internacional esteja com a cabeça na Libertadores, ainda é um jogo muito difícil, tá? Mas eu gosto de atuar também no mercado de cartões, para ambos os times tomar pelo menos um cartão, e gosto de atuar no mercado de escanteios. O Atlético Paranaense tem uma consistência muito grande no mercado de escanteios quando joga dentro de casa, né? Marcando aí também pelo menos 3 cantos em seus jogos. Então eu vejo, dá pra fazer até uma duplinha, tá? Duplinha excelente aí pra esses dois jogos. Grêmio e Palmeiras, leve pro ao vivo, porque é um jogo que tudo pode acontecer, dois times que vem jogando muito bem. Palmeiras caiu um pouco mais de rendimento e o Grêmio atuou muito bem nos seus últimos jogos, muito bem mesmo, nos seus últimos jogos, exceto contra o Bragantino, que não fez nada, mas principalmente contra o Corinthians. Então recomendo um jogo que leve pro ao vivo, mas vejo o jogo com a tendência também para acontecer pelo menos 2 gols, tá? Mas leve pro ao vivo esse jogo. Falando agora de Liga Europa, vou começar com esses 2 jogos aqui que nós temos, Liverpool e Leverkusen. Cara, vou ser bem direto aqui, tá? É um jogo, a Liga Europa, a Conferência League, é um campeonato onde você deve aguardar as escalações antes de fazer qualquer outra coisa. Então, antes de você atuar aqui nesse jogo do Liverpool, a Liverpool tá pagando 1,33. É favorito? É favorito. É óbvio que o Liverpool é favorito contra o Leicester, né? Mas você precisa olhar a escalação do Liverpool, porque muitas das vezes os treinadores, né, principalmente da Premier League, eles focam muito na Premier League, e é o grande objetivo do Liverpool. Tá muito bem, começou muito bem a temporada. Então eles poupam os seus jogadores nessas competições, principalmente nessa fase, no início da Liga Europa, eles começam a colocar os times titulares mais na frente, e tem treinadores que nem colocam o time titular, né? Como eu vi, por exemplo, já o Manchester United, o Arsenal, colocando o time reserva na Liga Europa. O Arsenal mesmo na temporada passada colocou o time reserva aí na maioria dos jogos, nas grande maioria dos jogos da Liga Europa, né? Então, assim, se mostrou realmente uma displicência muito grande para esse tipo de campeonato. Então, o que é que eu aconselho a você? Observar a escalação antes de fazer qualquer outra coisa. Se o Liverpool for com o time titular, o Leverkusen for com o time titular, dá para fazer uma dupla muito boa do Liverpool vencendo por jogo, tá? Acima de 1,5 também, sempre favorável aos jogos do Liverpool, e dá para colocar o Leverkusen -1 para ganhar com 2 gols de diferença. Se ganhar com 1, devolve. Mas isso se for com o time titular. Se for com o time reserva, cara, esquece. Não aposta nesse jogo, beleza? Outro jogo que eu vejo muito interessante, e aqui já são equipes que focam nessa competição. Por exemplo, é o Saint-Gilloise, né? Saint-Gilloise da Bélgica contra o Toulouse, né? Eu vejo um jogo muito bom aqui pra gente poder atuar, porque são os 2 times que vão focar muito na Liga Europa. Pra esses times, é como se a Liga Europa fosse a Champions League dele, né? Como se fosse o principal campeonato deles, é de fato a Liga Europa, diferente de um Liverpool, diferente de um Leverkusen, né? O Leverkusen até também tem esse grande objetivo da Liga Europa, é uma grande oportunidade, mas um time como o Liverpool não. Então por isso ter esse cuidado com a escalação, tá? E o Leverkusen tá com tudo para brigar pelo título da Bundesliga esse ano junto com o Bayern, né? E o Leipzig também. Mas a equipe do Saint-Gilloise contra o Toulouse são 2 times que vão focar muito nessa competição. Então a tendência é estar com um time titular de fato. O que é que eu gosto aqui de atuar no mercado de escanteios? O Saint-Gilloise tem mais escanteios do que o Toulouse. O Toulouse, quando joga fora de casa, é uma equipe que tem uma média muito baixa de cantos, muito baixa. O Saint-Gilloise, quando não consegue o resultado, tendência de ter muitos cantos, de fazer muitos cantos, porque finaliza muito de fora da área e busca bastante cruzamentos. Então a tendência é ter um Toulouse totalmente fechado e o Saint-Gilloise amassando, querendo em busca do gol. Para mim, eu vejo esse cenário dando ruim, né? O Saint-Gilloise não tendo mais cantos que o Toulouse, somente se conseguir fazer os gols logo de cara. Mesmo assim, a tendência é eles terem mais cantos nessa partida, tá? Então é um jogo excelente aí para poder atuar. Panathinaikos e Villarreal, eu vejo muito equilíbrio aqui, você na casa do Panathinaikos. Karabakh e Molde também. Rennes contra o Haifa, eu vejo um favoritismo muito grande do Haifa, mas cuidado com esse jogo. O Haifa é um time traiçoeiro. A melhor opção aqui é levar pro ao vivo, até porque a cotação do Rennes está 1,40 e o Rennes é uma equipe que sofre muito defensivamente. Então, o que é que eu aconselho? Se você vê que o Rennes não tá oferecendo perigos, né, dando oportunidades pro Haifa no contra-ataque e tá pressionando bastante, você no ao vivo, você pode atuar na vitória da equipe do Rennes, tá? A Roma eu não confio jogando fora de casa, então recomendo ficar fora. Ajax e Marseille é um jogo muito equilibrado. O Servette com o Slavia Praga é 2 times que eu não acompanho muito de pé, então fico de fora. A Atalanta contra o Racon, a Atalanta muito favorito, mas também não tem uma confiança muito alta pelo início da Atalanta, né? O Brighton, se for com o time titular,
a tendência é vencer esse jogo e que o jogo seja um jogo com gols, pelo menos 2 gols. Os jogos do Brighton são assim, o Brighton começou voando a temporada, são 5 jogos pela Premier League, são 4 vitórias e apenas uma derrota aqui pro West Ham, mas fora isso, venceu o Manchester United fora de casa, venceu o Newcastle dentro de casa por 3-1, venceu o Wolves fora de casa e venceu o Luton, né? Então assim, 2 adversários, de 2 derrotas contra adversários, em tese, eram bem favoritos em relação ao Brighton, e o Brighton conseguiu vencer com autoridade, vencendo por 2 gols de diferença. Então a tendência é que se for com o time titular, isso aconteça também contra a equipe do AEK. O West Ham também, se for titular, é favorito. O Sparta Praga, tá? Contra o Ares. O Ares é um time do Chipre. Sparta Praga deve pressionar, amassar a equipe do Ares. Então a tendência também é que tenha mais cantos nesse jogo. Também é um jogo excelente para poder atuar no mercado de escanteios, tá? Você pode estar de olho nisso aí. E os outros jogos eu vejo um equilíbrio muito grande de Olympiacos, do Rangers contra o Betis, do Olympiacos contra o Freiburg. Então aí recomendo levar pro ao vivo. E na Conferência League a mesma situação. É importante você observar a titularidade das equipes antes de poder atuar. Eu gosto muito de atuar no ao vivo. Então cuidado muito com a Conferência League, tá? Algo que eu também gosto muito desses jogos é que são equipes que ofensivamente são bem, tá? Mas defensivamente falha muito, desorganizada. Então acaba que a maioria dos jogos da Liga Europa e a maioria dos jogos da Conferência League são jogos com tendência de gols, pelo menos 2 gols no jogo. Então, para você que gosta de fazer aquela múltipla, né, eu recomendo sempre dupla, beleza? De fazer o acima de 1,5 é excelente para poder atuar. Então, tamo junto, esses são as análises da nossa quinta-feira e vamos para cima.